promessas. Eu não vou me alongar muito hoje com a palavra, então eu quero que você preste atenção. Eu já vou aqui me atentar sobre algumas coisas. A primeira promessa de Deus para Abraão foi: far-te-ei uma grande nação. A primeira promessa que Deus fez a Abraão, que ele ia ter uma grande nação. A segunda promessa que Deus fez a Abraão: e abençoar-te-ei. Porque não adianta você ser grande e você não ser abençoado. Então, a primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. De você será gerado uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. A segunda promessa, Deus disse que abençoar-te-ei. A terceira promessa, Ele fala: engrandecerei o teu nome. Preste atenção que nós vamos hoje tratar sobre isso. Olha, eu vou te abençoar, a sua descendência será numerosa, você tem a minha bênção, e o teu nome será famoso sobre toda a terra. O teu nome será grande, Abraão. A quarta promessa: e tu serás uma bênção. Essa é a quarta promessa. Você será uma bênção, Abraão. Você será um homem abençoado nessa terra. A quinta promessa: e abençoarei os que te abençoarem. Ele está dizendo assim, ele está declarando uma palavra: todo mundo que chegar perto de você, respeitar você, abençoar a sua vida, eu, o Deus, o Criador de todas as coisas, eu vou retribuir a esta pessoa por ter honrado você, Abraão. Preste atenção. Preste atenção que Deus está falando. Quem chegar até você, Abraão, e te abençoar, eu vou me encarregar de abençoar esta pessoa, Abraão. A sexta: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Note que estas bênçãos, elas vão amarrando uma na outra. Se te abençoar, Abraão, eu abençoo. Mas se amaldiçoar você, Abraão, não precisa você levantar espada para ninguém. Não precisa você lutar com ninguém. Não precisa você fazer justiça com a sua própria mão. Porque da mesma forma que eu abençoo quem te abençoa, eu também cuido daqueles que te perseguem e te amaldiçoam. Sabe o que é isso? Deus falando: fique tranquilo, durma em paz, porque dos seus problemas e dos seus inimigos, Abraão, quem vai cuidar sou eu. Eu vou cuidar para você. A sétima, ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sétima promessa de Deus a Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas por conta de Abraão. Preste atenção aqui. Por que eu estou começando a falar para você as promessas? Porque toda promessa, para ser alcançada, depende muito do nosso comportamento, das nossas atitudes. Deus promete, Deus libera a palavra da promessa, Deus diz: eu vou fazer, mas todas as vezes que Deus, Ele promete algo, está atrelado em alguma atitude nossa. A primeira, obediência. Diga obediência. Diga: minha obediência faz com que as promessas se cumprem. Já ministrei isso aqui na igreja para vocês. A obediência, ela abre a porta de acesso para a consolidação da promessa que Deus fez. Então Abraão, ele tinha sobre a vida dele 7
promessas. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Como é que Deus liberou essas promessas? Mediante a uma atitude, a uma ação de Abraão, depois que Deus fala com ele. As promessas só foram liberadas para Abraão quando Abraão aceita o propósito de Deus para a sua vida. Mesmo sem entender absolutamente nada, um dia Deus chama Abraão num canto e diz: sai da tua terra, da tua parentela. Diga terra, parentela, e vai para onde? Eu vou te falar, ou vou te mostrar. Ou seja, Abraão, ele decide obedecer a um Deus que a primeira coisa que Deus fala para ele é sair da terra, sair da zona de conforto. Quando Abraão sai, Abraão recebe a promessa. Tem muitas pessoas que não entendem, presta atenção, Deus vai falar com você aqui hoje. E você vai tomar decisões sérias da sua vida hoje a partir dessa palavra. A partir do momento, Abraão, ele estava confortável, Abraão era rico, diga rico. Eu vou te explicar isso, porque tem gente que não entende. Abraão era rico, Abraão era próspero, Abraão era filho de Tera, ou Terá, como algumas traduções dizem. Agora presta atenção, o pai de Abraão era aquele que fazia ídolos. Ou seja, Abraão, ele mora em uma casa que adora outros deuses, que comercializa imagem e escultura de outros deuses. Abraão tinha posses, a Bíblia diz: sai da tua terra. Ou seja, Abraão não era um sem terra. Porque tomar uma decisão na sua vida, quando você está sem nada, é fácil. Qualquer coisa que te oferece é um sinal de Deus. Agora, tomar uma decisão na tua vida, com a sua vida estabilizada, é difícil. Porque a Bíblia vai dizer que Abraão já tinha 75 anos de idade quando Deus fala com ele. Ou seja, um homem de 75 anos de idade, que tem terra, que tem posse, que tem servo, que tem serva e que tem dinheiro, não é fácil ele mudar a vida dele assim. Mas ele acredita em uma palavra de Deus. E por ele dar crédito à palavra de Deus, Deus lhe dá promessas. Quando ele sai, as 7 promessas vêm. Antes de sair, era só vai, sai, que eu vou te mostrar para onde você vai. Quando ele sai, ou seja, quando ele obedece o plano de Deus, Deus fala: agora eu vou te liberar a palavra da promessa que vai lhe acontecer. Mas todo mundo aqui conhece de Bíblia, porque nós somos uma igreja bíblica e gostamos de pregar Bíblia. Todo mundo aqui sabe da história de Abraão. Então, para receber a promessa, eu preciso ter uma atitude de fé. Amém? Agora, para tomar posse da promessa, eu preciso ter uma ação de obediência ao extremo. Porque todos sabem que Abraão sai da casa do pai com 75 anos de idade, e Deus dá uma promessa para ele de um filho, diga um filho. E quando Abraão olha para os céus e fala: Senhor, no capítulo 15 de Gênesis, ele fala: Senhor, eu não tenho ainda o meu filho, eu tenho um criado, Damasceno, esse aqui vai ser o meu herdeiro. E Deus fala para ele erguer os olhos aos céus e mostra as estrelas dos céus e fala: essa vai ser a sua descendência. Mas Deus ainda não tinha concretizado. Aí o filho tão sonhado, Deus entrega para Abraão e para Sara. E quando o filho está grandinho, o que Deus faz? Deus pede o filho. Ou seja, a promessa, as 7 promessas ainda não havia sido concretizada por inteiro.
E todo mundo sabe da história que Abraão pega o seu filho, vai até o monte aonde Deus determinara e vai sacrificar, diga sacrificar. E ele diz assim: leva o teu filho e sacrifica. Para mim, eu quero Isaque, o teu único filho. Repita comigo assim: Isaque era mais valioso para Abraão do que toda a riqueza dele. Porque Deus ainda diz: o filho, teu único filho a quem tu amas. Abraão leva o filho ao monte para sacrificar. O filho chega até a falar com Abraão, vocês conhecem a história: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, cadê o cordeiro para sacrifício? Deus proverá para si, meu filho. E quando Abraão coloca o menino para ser sacrificado, do céu branda uma voz e diz: Abraão, não toque no menino, porque hoje você provou para mim que você faz qualquer coisa por mim. Hoje você provou para mim. Naquele momento se concretizou e selou as 7 promessas na vida de Abraão. Agora, por que o Senhor está falando tudo isso, apóstolo? Por que não acontece nas nossas vidas se nós somos herdeiros? A Bíblia não diz que nós não somos filhos de Abraão? A Bíblia não diz que nós somos herdeiros? Então por que a gente não coloca a mão nessa riqueza, nessa herança, nessas 7 promessas? Porque nós não somos capazes ainda de fazer o que Abraão fez. Nós não somos capazes de renegar algo que Deus pede para a gente renegar. Nós não somos capazes de entregar para Deus algo que para nós é muito valioso. Porque nós pensamos mais em nós do que na obra de Deus e no projeto de Deus. Abraão tinha um propósito ao seguir a Deus: ser pai de uma grande nação. Deus havia escolhido Abraão para um propósito grandioso na terra. Deus precisava levantar alguém para que esse alguém desse início a um povo, a um adorador a Ele. Nós não somos capazes de entregar para Deus. A gente pensa que é, mas não é. Porque quando Deus nos pede algo de relevância, que aquilo lá nós amamos, nós não entregamos. Nós temos dificuldade de ser fiel nas pequenas coisas a Deus. Nós temos dificuldades de ser fiel e de se manter fiel a Deus. Por isso nós não recebemos. Repita comigo assim: essas 7 promessas é uma realidade. O problema é que nós não alcançamos e não tomamos posse. Mas ela é tão real, ela é tão verdadeira, que em Gálatas capítulo 3, versículo 13, acontece algo, preste atenção. E aqui nós vamos entrar na mensagem. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos lá. Isso para que em Cristo Jesus, repita comigo, as bênçãos de Abraão chegassem também nos gentios. Diga nós. Diga, nós somos esses gentios. Você vê a importância dessas bênçãos? Porque o direito foi resgatado em Cristo. Então essas bênçãos, elas são reais, elas são verdadeiras. Houve aqui uma entrega novamente para nos dar direito. Sabe quando você é herdeiro de algo, mas algo está impedindo você de tomar posse? Jesus foi lá e disse: eu tenho que passar por isso para dar direito para todos os povos da terra, porque as bênçãos, essas 7 promessas estão reservadas para o povo judeu.
E como que nós vamos entrar agora nessas bênçãos? Por Cristo Jesus. A lei, Abraão nunca viveu em lei. Abraão sempre viveu na graça. Abraão sempre foi fiel sem que tivesse lei sobre ele. Agora, a Bíblia está dizendo isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então existe, repita, essas 7 promessas são reais. Se você olhar, Deus disse: o teu nome será grande ou famoso na terra. O Senhor disse: aquele que te fizer mal, não lute com ele, pode deixar que eu resolvo. O Senhor disse: eu te abençoo, Abraão. Essas promessas são reais. Mas por que nós não alcançamos? Por que nós não tomamos posse? Nós não somos herdeiros? É a sua atitude de filho rebelde que impede você de colocar a mão e tomar posse daquilo que Deus tem para você. É a atitude egoísta que nós não matamos dentro de nós. Entende? Deus, Ele estabeleceu algo para nós. Nós somos herdeiros. As famílias da terra serão abençoadas por conta de ti, Abraão. Eu posso dizer: eu sou abençoado porque tem um decreto de bênção sobre o pai da fé, Abraão, ao qual eu pertenço. Então agora o comportamento começa a mudar, porque eu começo a entrar por meio de Cristo Jesus ao acesso dessas bênçãos. Abraão era muito rico, e todas essas promessas se passou no capítulo 12 de Gênesis. Mas no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 15, preste atenção, olha o que a Bíblia vai dizer. Repita assim: Abraão já era rico, mas é com Deus, na obediência a Deus, a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. A Bíblia vai dizer: toda a terra, coloca lá para mim, Gênesis capítulo 13, versículo 15: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua para sempre. A Bíblia, quando Deus fala com Abraão, a Bíblia diz que Abraão sai da sua terra. Abraão tinha um pedaço de terra, diga um pedaço de terra. Agora toda a terra que ele está vendo, Deus está dando. Sabe o que acontece com a gente? A princípio, quando Deus pede alguma migalha nossa, a gente coloca amor naquela migalha e perde aquilo que Deus está planejando te dar no futuro. Às vezes você não abandona algumas práticas, por quê? Porque você tem medo de perder aquela migalha que você está idolatrando. Por isso que às vezes as pessoas não são fiéis. Por quê? Porque ela olha para aquela migalha. Por isso que a Bíblia diz: seja fiel no pouco e no muito eu te coloco. Sai dessa terra que você tem aí e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Aqui no capítulo 13, Deus está falando assim: levanta a cabeça e olha para tudo que você está vendo aí, eu vou te dar. Por isso que nós somos limitados. A gente é muito limitado. Ser fiel a Deus requer atitude de fé. Porque só é fiel a Deus quem tem fé, irmão. Você não está vendo nada, você está falando: eu obedeço. E muitas vezes você não está entendendo nada. E muitas vezes as pessoas de fora vão zombar de você: você é um bobo, você está seguindo esse povo, esses pastores, essas igrejas. Porque, irmãos, tem gente boa e tem gente ruim em qualquer lugar. Aonde você for vai ter o bom e vai ter o ruim. Agora, eu posso estar no lugar ruim e ser bom.
Ou você não lembra de Davi quando fugia da presença de Saul? Para onde ele foi? Caverna de Adulão. Quem estava lá? Só os fracassados, só as piores pessoas, os endividados. Quem lembra de Jefté? Jefté foi expulso da sua casa por ser um filho bastardo, filho de uma prostituta. Os irmãos colocaram para fora. Ele foi para as montanhas viver com quem? Com os piores homens da terra. É que a gente acostumou a colocar a culpa em pessoas, em ambientes. Não, querido. Se você decidiu ser certo, você vai ser certo aonde você estiver. Se você decidiu ser filho de Deus, você vai ser filho de Deus aonde você estiver. Se você decidiu ter um caráter cristão, você vai ter um caráter cristão aonde você estiver. Não é o lugar, não é o ambiente que você está que te contamina, mas é aquilo que foi introduzido dentro de você, o Espírito Santo de Deus, que vai mudar o teu caráter e falar quem é você em Cristo. Entende isso? Aqui a Abraão, a Bíblia diz que ele agora é dono da terra. Versículo 16, a Bíblia vai dizer: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se, olha só, e por possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. No versículo 17, vai vendo, presta atenção: percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro. Por quê? Por quê? Tem limite essa bênção? Diga, essa bênção não tem limite. E quem está falando, ó, vai para cá é seu, vai para cá é seu, vai para cá é seu, vai para frente é seu. A bênção de Abraão não é limitada. Agora, é gostoso ouvir isso? É. Mas e agora, nós vamos ter a atitude de Abraão? Nós vamos fazer o que Abraão fez? Porque a bênção de Deus já foi. Essas bênçãos aqui foram liberadas em Cristo Jesus. Para mim que não sou judeu, eu tenho direito. Eu tenho direito de viver isso. Mas por que não vive? Por que a gente não toma posse daquilo que é nosso por direito? Porque as nossas atitudes perante os olhos do Senhor não são boas. Deus está falando, abandona, você não tem coragem. Deus está falando, me dá, você não tem coragem. A gente não tem coragem. A gente vai criando ídolos e a gente vai idolatrando coisas e a gente vai deixando Deus. Tem gente que está servindo a Deus há quantos anos? Domingo agora vamos ter batismo. Tem gente que não vem na igreja e quer ser batizado. Tem gente que não tem comunhão e quer ser batizado. Não, querido, não tem como. Tem gente que quer viver lá e viver aqui dentro. Não tem como, querido. Por isso que não recebe a bênção. Porque a bênção de Deus não está depositada na minha mão, não está depositada na mão de apóstolo, de pregador nenhum. A bênção de Deus está liberada para quem tem atitude de cristão na terra. A bênção, a Bíblia diz que assim, ó, nós não precisamos correr atrás dela, é ela que corre atrás de nós. Não é isso que está escrito na Bíblia? Agora, se ela está correndo atrás, ela está correndo atrás de quem Deus está ordenando que ela corra. Não é homem que vai te dar, vai vir de lá. Então há aqui um poder muito grande. Abraão é um camarada que agora está ficando muito o que, gente? Próspero. Olha lá, Gênesis capítulo 3, verso 1. Preste atenção nisso aqui, a terra já é dele. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo o que... E Ló ficou com ele. Versículo seguinte, versículo 2. Abraão tinha o que, igreja? O que aconteceu com Abraão? Enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele, diga, era rico e ficou mais rico. Quem é rico aqui? Porque eu não sou pobre não. Pobre é o Satanás. Eu não sou pobre não, eu sou filho de Deus. Agora, como é que a gente vai ficar mais rico? Como é que eu vou ficar mais rico? Obedecendo a Deus. A obediência abre porta. Diga, a obediência abre porta. Entende? Obediência.
Abraão agora vai ficando mais rico, versículo 3, olha o que acontece com Abraão. E ele partiu de Negueve em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e aí aonde já havia o quê? Armado acampamento, anteriormente, versículo 4, presta atenção. E onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do... Diga, o grande segredo é não se esquecer de quem o abençoa. Se você for pegar a história de Abraão, aonde ele vai, ele levanta altar e sacrifica. Sabe o que é isso? Oferta ao Senhor. Ele não se esquece, ele vai ficando rico e mediante a riqueza dele vai aumentando as ofertas, vai aumentando a ajuda, vai aumentando a fidelidade. Ele vai ficando rico e Deus vai depositando mais e mais sobre ele. Tem gente que chega nesse ministério, a vida toda amarrada, toda travada, aí ele escuta uma palavra, porque nós somos proféticos, nós liberamos a palavra e a pessoa fala assim: eu vou fazer. Aí a pessoa começa a fazer, a vida dele começa a se travar. Ele começa a viver um nível de prosperidade que ele nunca viveu antes. Só que aí o que acontece com essas pessoas? Eles param. Por quê? Porque quanto mais chega, mais ele vai ter que aumentar. Pode olhar, todos na Bíblia que eram fiel a Deus, olha Salomão, quanto ele fazia no altar. Abraão começa a fazer. O dia que Abraão vem da guerra, ele encontra o sacerdote Melquisedeque. Abraão olha para o céu e fala assim: vai lá e pega do despojo da guerra, tira o dízimo. Aí ele constrange Melquisedeque, ele vai e entrega o dízimo. Aí o Melquisedeque fala assim: bendito o Deus vivo, bendito Abraão, o filho do Deus vivo. Começa a liberar a bênção. Diga, Melquisedeque, começa a liberar a bênção sobre a vida de alguém que já é abençoado. Isso vai gerar um acúmulo de bênção. Aí o que ele faz? Ele leva o quê? Vinho e pão. Vamos trazer ceia para Abraão, vamos abençoar Abraão. Aí eles vão ali e começam a comer e beber juntos e receber a bênção sacerdotal. Se você anda com uma pessoa que é abençoada, você prospera. Porque há uma unção de prosperidade. Você só não prospera quando você toma atitudes erradas com dinheiro, porque até com dinheiro você precisa ser inteligente. Se você é descontrolado, desgovernado, você não prospera. Mas o dinheiro chega. Chega ou não chega? Vem ou não vem na mão? Tem gente que sabe administrar 5, quando chega a 10 ele perde o controle. Mas aí não é culpa de Deus. Sabe o que acontece com Ló? Ele cresce o olho, diga, cresceu o olho. Diz que ficou rico, ficou soberbo, falou para o tio: não dá para nós conviver junto mais, vamos embora se dividir. Abraão não queria isso. Tem gente que é assim, ele começa a andar com Cristo, ele começa a vir para a igreja e ele começa a prosperar. Daqui a pouco ele prospera tanto, e já aconteceu aqui. Camarada prosperar tanto, que fala: não, agora não é mais esse ambiente que eu quero. Não usa da riqueza que Deus te dá para financiar as coisas do mundo, porque vai dar errado. A riqueza que Deus te dá financia as coisas de Deus. Aí o Ló pegou e saiu. Quando o Ló sai, repita comigo assim: Ló pensou que o poder estava na riqueza possuída. Quando ele sai de Abraão, ele perde tudo. Todo mundo conhece a história. Ele perde, Abraão continua rico. Então compreenda, essas promessas elas já estão liberadas para mim e para você. Quantos tomam posse disso? Está aí ou não? Está tomando posse? Glória a Deus. Diga aleluia. Abra a tua Bíblia rapidamente comigo. Vamos ver se você está atento. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Ó, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo
Diga, então eu sou filho. Diga, filhos. Diga, os filhos são herdeiros. Mas tem um segredo aqui. Todos vocês são filhos de Deus mediante o quê? A fé em Cristo. Diga, foi Cristo que abriu a porta das bênçãos de Abraão. No versículo seguinte, a Bíblia vai dizer assim, ó: pois os que em Cristo foram de Cristo se revestiram. Verso 28. Não há judeu nem grego, escravo e nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo. Diga, Cristo abriu a porta das promessas de Abraão sobre a minha vida. Diga, somente em Cristo eu posso acessar. No versículo 29, a Bíblia diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendentes de quem? De quem? Abraão. E herdeiros segundo o quê? Segundo o quê? Então tem uma promessa. Diga, 7 promessas estão liberadas sobre a minha vida, sobre os meus descendentes. Agora está em quem? Em Cristo. Cristo abriu a porta para que eu e você acessasse, porque nós somos filhos de Abraão. Agora, preste atenção, a minha atitude, as minhas escolhas da forma de viver, é que vai dizer se vai acelerar o processo da bênção ou se vai atrasá-las. Tem esse problema. Deus está falando e eu não estou ouvindo. Repita assim: o Evangelho é as boas notícias. Diga, as boas notícias já havia sendo reveladas a Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Preste atenção aqui, é muita coisa que está sendo entregue aqui. Você tem que estar atento para você destravar essas bênçãos na sua vida. Considere o exemplo de quem? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Preste atenção nas chaves. Ele creu e isso foi lhe creditado como justiça. O que isso quer dizer? Que Deus, porque Abraão creu, mesmo sem entender, Deus fez justiça na vida de Abraão. Tudo que foi liberado sobre Abraão, Deus cumpriu. Só que já foi anunciado para Abraão as boas notícias. Diga, as promessas do Evangelho são as boas notícias. A Bíblia diz no versículo 7, preste atenção: estejam certos, portanto, de que os que são da fé e que são os filhos. Quem tem fé aqui? Agora, qual é o nível da fé? Porque Abraão teve fé para abandonar aquilo que era a zona de conforto dele. Abraão teve fé para entregar o filho para Deus, porque ele cria que Deus era o Deus da vida dele. Amém? É a fé. A fé é a chave de tudo. Aquilo que eu creio, eu me torno. Se eu creio, eu me torno. Se eu creio, eu tomo posse. Se eu creio, eu vivo. Se você colocar isso no teu coração, eu creio que eu sou abençoado. Eu creio que eu sou próspero. Eu creio. Se você todos os dias olhar para o céu e dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu sou rico e eu estou ficando riquíssimo. Porque isso é promessa. Eu creio nas 7 promessas que estão sobre a vida de Abraão, que foram liberadas sobre a minha vida. Isso é fé. Isso é fé. É as boas notícias em Cristo Jesus. No versículo seguinte a Bíblia diz: prevendo as escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé,
anunciou primeiramente as boas novas a quem? A quem? Diga boas novas. É o evangelho do reino. Diga lá atrás, as boas novas do evangelho do reino já eram reveladas a Abraão. Agora tem uma chave aqui, prevendo as escrituras que Deus justificaria quem? Diga eu, a minha família. Diga não é só os judeus. Essas promessas me pertencem. Já havia revelado a Abraão, quando Deus disse para ele: você será um pai de uma grande nação. Não disse você vai ser o pai dos judeus, você vai ser o pai do povo de Israel. Não, ele disse: uma grande nação vai nascer, e todo aquele que crê por conta da fé, eles se tornarão filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Então eu quero que você entenda qual é o seu lugar, quem é você, porque tem gente que não sabe quem é ele em Cristo, por isso que anda só de cabeça baixa. As suas atitudes de não cumprir o que Deus fala. Tem um tal que nesse tempo novo, agora moderno, eu só creio se eu entender. Se eu não entender, então o que você está fazendo que você não busca entender? Por que não cumpre? Se você for fiel, você será aceito. Não foi isso que Deus falou para Caim? Não foi isso? Quando Caim entrega a oferta, Deus rejeita, ele fica chateado, ele fica nervoso. Deus falou: Caim, vem aqui. Caim, se você fazer o que é certo, não seria você recebido? Mas você fez o que é errado. E aí Deus falou para ele: o pecado jaz à porta, não deixa ele te dominar. O nosso problema é isso. Porque se a gente fazer aquilo que Deus está pedindo, nós não vamos sermos aceitos. Diga: e se eu for aceito, as promessas vão vir sobre mim. Diga: as bênçãos vão vir sobre mim. Então por que não fazer o que é certo? Esse é o problema. As boas novas já estavam sendo reveladas. Por meio de você, todas as nações serão. Diga: eu sou abençoado. Eu pertenço a essa bênção. Diga: esta bênção é minha. É simples, irmãos. É a gente que complica as coisas. O evangelho não é difícil de se entender. Já estava sendo anunciado para Abraão. No versículo 9, a Bíblia diz assim, querida igreja: assim, os que são da fé são o quê? Com homem. Você pode ler? 1, 2, 3. Quem é da fé? É os obedientes ou os desobedientes? Eu vou perguntar de novo: quem é da fé? Os obedientes ou os desobedientes? Ah, os obedientes. Esses são da fé, porque Abraão era obediente. Irmãos, muitas coisas na Bíblia que nós não entendemos, nós vamos ter que obedecer sem entender. Já pensou se Abraão fala assim: eu até vou, Deus, mas eu quero saber qual é a terra? Ah, é? A prova de servir a Deus é obediência. Obedecer, irmão. O que Deus está fazendo é lindo. Esses dias uma pessoa me diz assim: eu visitei a tua igreja e eu nunca tinha ouvido uma ministração igual aquela. A pessoa que mora longe anseia, deseja estar aqui sentado para aprender e receber da unção que nós carregamos. Às vezes a pessoa que está aqui perto só vem no domingo. Eu quero que você entenda: a palavra de Deus, ela tem códigos de mudar a vida de qualquer ser humano a qualquer momento. A gente só precisa compreender e obedecer. Da mesma forma, Deus quer agir
em você e cumprir as suas promessas na sua vida e nos seus descendentes. Quando nós falamos, a Bíblia nos mostra o Deus de Abraão, o Deus de quem? Isaac, e o Deus de quem? De Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não é isso? Porque eles cumpriram. A Bíblia vai dizer que Abraão é amigo de Deus. Vou te falar uma coisa. Quem tem aqui 5 amigos, amigos de verdade? Quem tem 5? Quem tem 5? Não tem? Olha só, gente, ninguém tem. Poucas pessoas têm. Quem tem 2 amigos? Amigos de verdade? Ó, já aumentou. Quem tem um amigo de verdade? Você viu a dificuldade de ser amigo? Porque para mim ter uma amizade com você profunda, eu vou ter que me aproximar de você. E quando eu me aproximar de você, você vai ver a minha nudez e eu vou ver a sua. Você vai ver os meus defeitos e eu vou ver o seu. E eu vou ter que lutar todos os dias para ser seu amigo. Passar por cima de mim mesmo todo dia para ser seu amigo. É assim o nível de amizade com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais a minha nudez é despida. E todo dia eu fico: Deus me perdoa. O Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa. Eu cometi de novo. O Senhor me perdoa. E o que Ele faz? O que Ele faz? Perdoa. Porque Ele quer ser seu amigo. Quando uma pessoa, ele não se interessa mais pela amizade, você vê que ele começa a fugir. É assim ou não? Vamos marcar um churrasco. A pessoa: eu não posso. Vamos tomar um café? Não dá. Eu tenho um compromisso. Quando não é mais importante, a gente arruma muitos compromissos. E muita gente está assim com Deus. Aquela amizade distante, sabe? Que a hora que precisa de algo, Deus, o Senhor sabe que nós, somos amigos. Mas na verdade não é mais. Acabou o relacionamento. Sabe o que é isso? A gente vai perdendo a importância de servir a Deus. A gente vai começando a achar outros compromissos. Quando a gente começa na caminhada com Deus, se chegar uma visita importante em nossa casa, na hora do culto, você fala: você sabe que eu tenho a igreja, e você sabe, me perdoa, mas eu tenho meu compromisso com meu Deus. Quando você começa a se esfriar, a pessoa nem precisa falar que vai chegar, você mesmo liga e fala: ei, fulano, vem para casa aqui agora, só para você arrumar uma desculpa. Queridos, não tem como acessar a bênção se não tiver compromisso. Abraão, me dá o Isaac, está aqui. Abraão, sai daí. Saio, sim, senhor. A gente tem que estar posicionado. Você quer receber essas bênçãos na sua vida? E você entendeu que essas bênçãos não é porque eu vou orar por você. Você entendeu? Que essas bênçãos são as suas atitudes, são a forma que você vai se relacionar com Deus a partir desse conhecimento que você recebeu hoje. Então a gente tem que parar de ficar com essa ilusão. Aí eu vou lá no profeta tal, eu vou lá na mulher da revelação, eu vou lá. Não, para com essas ilusões. Para com essas ilusões. A chave de tomar posse das bênçãos é a nossa atitude de fé, a nossa fidelidade. Estão compreendendo isso? Fidelidade. Assim os que são da fé são abençoados como? Com Abraão, homem de fé. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem fé? Fala para ele: como anda o nível de fé? Como anda o nível de fé? Eu estou cheio de fé hoje. Eu estou com muita fé no meu coração. Essa palavra, ela produziu algo grande dentro de mim hoje. Eu sei que Deus, Ele nos ama. Mas você sabe que o nível de amor de Deus não é o mesmo amor que nós sentimos por as pessoas. O amor de Deus é incondicional.
Por isso que todas as vezes que eu me rendo, Ele me abençoa, Ele me perdoa. Porque quando eu gero fé, eu agrado a Deus. E a fé, só tem uma forma de aumentar a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Só tem essa forma. Porque eu vou orar mais, vai aumentar a fé. Não, a oração é o meio de comunicação. Porque eu vou jejuar, vai aumentar a fé. Não, o jejum ele quebra a tua carne. A única forma de aumentar a fé é ouvir a palavra de Deus insistentemente. Isso aumenta a fé.